Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Este domingo, a Polícia Federal bate a porta do Roberto Jefferson mais uma vez, falando do então ministro do STF, Alexandre de Moraes, para prender Roberto Jefferson. O que ele fez para receber essa ordem de prisão? O ministro da Corte Maior do país falou mal de uma ministra do STF, a Carmen Lúcia. O que a Bíblia tem a dizer sobre o comportamento do Roberto Jefferson e o comportamento do judiciário? Qual é a resposta bíblica para estes dois comportamentos? A Bíblia diz muito sobre isso. Eu vou trazer aqui para vocês antes os vídeos que estão gravados pelo próprio Roberto Jefferson, o momento em que a Polícia Federal chega à sua porta. Quero mostrar a vocês, ó. Chegou a Polícia Federal aqui para me prender agora, ó. As violências do Xandão. A minha raiz está plantada. O que eu quero, vocês sabem. O jogo que eu estou jogando, vocês sabem. Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar porque acho um absurdo. Chega, me cansei de ser vítima de arbítrio, de abuso. Infelizmente, eu vou enfrentá-los. Mas está de pé a nossa bandeira, em nome da liberdade, da democracia, do respeito às famílias, à vida pública. Eu não vou me entregar. Estou de pé com vocês. Estou de pé. Não vou me entregar. Eu quero ver plantado no topo do mundo a cruz de Cristo, para que todos reverenciem o nosso Salvador. Vamos lutar pela liberdade. Querem nos cercear, querem nos esmagar, querem nos prender, e eu não vou me entregar. Estou mostrando a vocês que eles acabaram de chegar. É luta casa, mas eles estão me cercando. Vai piorar muito. Mas eu não me entrego. Chega de abrir mão da minha liberdade em favor da tirania. Não faço mais isso. Chega. Vou cair de pé, como homem que sou líder. O líder não é só de palavra, dá o exemplo. O Brasil chegou no limite da tirania. Esses caras tiranizaram a gente. Xandão, Carmen Lúcia, Fachin. Tá aqui minha mulher em desespero, em pranto. Já é a quarta vez que esses caras voltam aqui. Chega. O pau cantou. Chega. Eu vou, se Deus quiser, vou embora, mas deixo plantado o meu exemplo. Não se entreguem ao Xandão, não se entreguem. Lutem contra a tirania. O perdão ao tirano é um assinte, é uma ofensa ao justo e ao inocente. Lutem. E eu peço a vocês, não se entreguem. Lutem, combatam pela democracia, pela liberdade. Deus, pátria, família, vida e liberdade. Eu dei perto, eu não atirei neles. Mas seria o que envolvido. Mas arrebentar a vida. Peraí, só um minutinho. Eu não atirei em ninguém para pegar. Ninguém. Não atirei ninguém para pegar. Tirei no carro e perto deles. Eram 4. Eles correram. Falei, sai porque eu vou pegar vocês. Isso é que vocês têm que saber. Mas eles vão vir forte. E eu não vou me entregar. Não vou. Chega. É muita humilhação. Eu vi minha mulher chorando e eu fiquei potente. Os caras pisando com a botina nas calcinhas, nos sutiãs, nas camisolas dela, por crime de opinião. Eu nunca vendi entorpecente. Eu não sou do PCC, eu não sou o Marcola, eu não sou do Vitem, eu não sou o Xandinho. Não dá pra mim. Esses caras me tratando desse jeito, não pode. Acabou. Faz um calmante da Lutem, porque a nossa bandeira está no topo do mundo, para que nós possamos colocar de pé novamente a cruz de Cristo no topo do mundo. Esse é o nosso objetivo. Deus vai nos ajudar. Eu deixo o meu exemplo. Eu estou deixando a minha semente plantada. Resistência. Resistam à opressão, resistam à tirania. Deus abençoe a todo o Brasil. Deus abençoe você. Nessa história há dois tipos de caolho, o caolho da direita e o da esquerda. O da direita vai dizer que o judiciário está errado e o da esquerda vai dizer que o Roberto Jefferson está errado. Então, ambos querem estar certos, parece que ambos são caolhos. Enxergam só com o olho, enxergam só de um lado.
é necessário enxergar dos dois lados. Ambos estão errados. Ambos cometem erros. E um é reflexo do erro do outro. Primeiro, o erro do judiciário. Uma ditadura que se instalou no Brasil, a ditadura do judiciário, tornando crime coisas que não são crimes, por exemplo, opinião. O judiciário que fabrica inquéritos fora da lei, à margem da lei, à revelia da lei. Tudo isso tem gerado alguns brasileiros, tem levado alguns brasileiros à indignação. Alguns brasileiros, em sua indignação, também têm cometido erro. Primeiro, o judiciário comete os seus erros, gerando indignação em alguns brasileiros, em muitos brasileiros, e destes brasileiros indignados, alguns querem dar uma resposta e acabam errando, como é o caso do Roberto Jefferson. Roberto Jefferson várias vezes tem falado, cometido erros na sua fala, no seu jeito de falar, na sua maneira de falar, cometido erros quando ele fala de membros do STF, principalmente. O modo dele falar não está certo, ainda que indignado, e com razão indignado, contudo, o modo dele falar não está certo. Diante do que Roberto Jefferson fala, o judiciário, que já vem fabricando inquéritos à revelia da lei e da Constituição, reage ao que o Roberto Jefferson faz. Como aconteceu agora também, já aconteceu lá atrás. Agora, Roberto Jefferson falou contra uma ministra do STF, a Carmen Lúcia. Logo em seguida, Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal prender Roberto Jefferson. É importante que isso fique bem claro. Os dois estão errados. Nós não podemos ser caolhos. O que a Bíblia tem a dizer sobre o comportamento do Roberto Jefferson? A Bíblia ensina que não podemos agredir o ser humano com palavras. Devemos conter a nossa indignação. Ainda que indignados com razão, certa vez Deus disse a Jonas: Jonas, você tem razão de estar indignado contra este povo, contra os ninivitas. Você tem razão. Não tira a sua razão, você está indignado com este povo. Ainda que indignados com razão, nós precisamos administrar as nossas emoções. Nós precisamos ter autocontrole. Nós precisamos ter autogoverno, governar a nossa boca, governar a nossa mente, governar as nossas emoções, para não atacarmos pessoas, para que não firamos pessoas com palavra, com ação, com ações, com gestos. A Bíblia nos ensina que não devemos nos levantar contra as forças de segurança legitimamente instituídas pelo Estado. Ao atirar em direção aos agentes federais, o próprio Roberto Jefferson disse que atirou em direção, atirou na viatura. Não está certo. A Bíblia não endossa esse comportamento. Ainda que a indignação dele seja legítima, ainda que ele esteja profundamente indignado com o que o judiciário brasileiro está fazendo, com a ditadura do judiciário. E alguns agentes do judiciário, não é o judiciário inteiro, pelo amor de Deus, entenda, são agentes específicos, alguns agentes do judiciário, que, vestidos na sua toga, arrogam para si o direito, o poder de fazer o que eles querem fazer, a revelia da lei.
sem obedecer os processos legais. Ainda que indignado, é errado fazer isso. O apóstolo Pedro, quando era discípulo, cheio de indignação pela injustiça cometida pelo judiciário do seu tempo, agiu contra as forças de segurança quando elas foram prender Jesus. Forças de segurança chegaram para prender Jesus sem nenhum motivo, sem nenhuma causa, ele não cometeu nenhum crime. Então, chegaram lá para prender Jesus Cristo. Pedro, indignado, absolutamente indignado, reagiu contra as forças de segurança e Jesus Cristo disse a ele que ele não podia fazer aquilo. Então, a Bíblia não endossa o comportamento do Roberto Jefferson, ainda que entenda a indignação e a profunda indignação. Por outro lado, a Bíblia também não endossa o comportamento de membros do judiciário. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, verso 4, o apóstolo Paulo escreve assim: Antes, meus irmãos, como ministro de Deus que sou, tornando-nos recomendáveis em tudo, começa a relacionar em tudo, na paciência, nas aflições, nas necessidades, na angústia. No versículo 5, ele coloca mais coisas. Versículo 6, ele adiciona mais coisas. E olha só, no versículo 7, ele inclui na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama. E continua a lista de recomendações que o apóstolo Paulo recomenda quando menciona, quando fala pelas armas da justiça à direita e à esquerda. Ele está recomendando que não podemos aceitar injustiças, seja de um lado ou de outro. Não. É isso que ele está recomendando. Nada justifica a injustiça. E se o judiciário é imparcial, e se membros do judiciário levantam bandeira ideológica, se membros do judiciário passam a punir aqueles que se denominam ser do outro lado, é errado, isso é injustiça, porque a justiça tem que ser imparcial. O apóstolo Paulo recomenda às pessoas que elas sejam imparciais, e a justiça seja imparcial. A justiça é para todos, não somente contra aqueles que são do outro lado. Trago o que está escrito no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 8 e verso 15. Reinou, pois, Davi sobre todo o Israel, e Davi fazia direito e justiça a todo o povo, sem exceção. A todo o povo. Davi fazia valer o direito e a justiça a todo. Não é o que vem acontecendo com o Brasil. O judiciário brasileiro não faz direito e justiça a todo o povo. Faz somente aqueles que estão do lado da bandeira ideológica que alguns membros do judiciário levam. Felizmente, esta é a realidade que está. Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia do seu povo. Curte, comente e compartilhe este vídeo com mais pessoas, para elas saberem a verdade e o que a Bíblia diz a respeito do comportamento do Roberto Jefferson e do comportamento de membros
do judiciário brasileiro. Tchau, tchau.